retomamos a nossa saga, a nossa viagem ao passado com a igreja de Sardes hoje. Lembrando então que nós estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. Hoje com a igreja de Sardes, e eu gostaria de ler então no livro do Apocalipse a mensagem direcionada por João, por Jesus através de João, à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de quem vives, porém estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem para a igreja de Sardes é uma mensagem de reconstrução, é um chamado para sair da frieza espiritual para o calor espiritual. Outro dia, eu ouvi a seguinte frase: nós precisamos desconstruir para ressignificar. Embora a frase tenha sido dita num outro contexto, eu gostaria de usar essa frase para dizer que num determinado momento da história, Deus também precisou reconstruir para significar. Lembramos que a igreja de Sardes passava por um momento de grande declínio espiritual. Nos encontramos no momento da história em que nós passamos a conhecer a Reforma Protestante, por meio de Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, para mencionar alguns dos reformadores. Deus teve que passar por um processo de desconstrução para a reconstrução da sua verdade, que o tempo e que as forças do inimigo acabaram jogando por terra, como nos fala lá o capítulo 8 e o versículo 12 de Daniel. Deus trouxe à tona verdades esquecidas até então por sua igreja, como o retorno de Jesus, a salvação pela fé em Cristo Jesus, e assim Deus levou a sua igreja, chamou a sua igreja para um processo de reconstrução, para uma ressignificação, um entendimento maior das verdades para o tempo da igreja de Sardes. Mercúrio é o menor planeta dentre os 8 que temos nossa vizinhança, e é o que está mais perto do Sol. Quando se pensa em Mercúrio, logo vem a ideia de um ambiente sempre muito quente, mas ele pode apresentar também temperaturas muito negativas. Mercúrio gira rapidamente em torno de nossa estrela, sendo o planeta mais rápido em sua órbita, que ele executa em 88 dias terrestres. Entretanto, Mercúrio gira muito lentamente em torno do seu próprio eixo. Por causa dessa lenta rotação, um ciclo completo de dia e noite em Mercúrio dura 176 dias terrestres. Quando é dia, a temperatura é muito quente, podendo chegar a 430 graus centígrados. Por não ter uma atmosfera para reter o seu calor, a temperatura na parte escura do planeta é fria, alcançando até 180 graus centígrados negativos. Temperaturas desta ordem também podem ser alcançadas na região polar de Mercúrio, onde existem áreas sempre sombreadas e que conseguem manter nada menos do que gelo de água. Por que pegamos o planeta Mercúrio para fazer uma analogia da nossa fé?
O planeta Mercúrio, quando tem a sua frente voltada para o Sol, são 430 graus centígrados de calor. Quando ele vira as costas para o Sol, são 180 graus centígrados negativos. Quando estamos de frente para a luz, para o Sol da justiça, que é Cristo, a nossa fé está fervendo, somos fervorosos. Quando voltamos as costas para a luz, estamos frios, totalmente frios. Vamos usar isso como analogia para a nossa vida espiritual. Quanto mais próximos do Senhor Jesus, mais quentes. Quando voltamos as costas, mais frios. A mensagem à igreja de Sardes, que nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 3, João escrevendo a esta igreja, é uma mensagem de esperança. Embora aparentemente pareça uma mensagem um pouco dura, e eu gostaria de ler o capítulo 13, a segunda parte do primeiro versículo, que diz o seguinte: conheço tuas obras, que tens o nome de quem vives e estás morto. Embora talvez possamos estar passando por um momento de crise, de frieza espiritual, ou estarmos mortos espiritualmente falando, mas ainda assim há esperança para nós, porque a mensagem à igreja de Sardes também é uma mensagem de chamamento e de esperança, de reconstrução da nossa vida espiritual. No livro escrito por Mark Finley, Cartas a uma Ilha Solitária, tem a seguinte citação, e eu gostaria de dividir com vocês, que diz o seguinte: cristãos amedrontados tornaram-se vencedores. Os pobres que fugiram em trapos foram vestidos com vestiduras brancas. Os silenciados pelas autoridades hostis viram seus nomes confessados diante do Pai Celestial. Por isso, juntos, levantavam a voz naquele lugar, vozes de louvor que ecoavam do subsolo, das câmaras e se propagavam para bem longe. Vozes confiantes, fervorosas, que louvavam o médico dos médicos, o Deus da nova criação, o Senhor dos novos começos. Concluindo a nossa mensagem, eu convido vocês para nós orarmos. Fechemos os olhos. Querido Pai, obrigado pelo exemplo desses crentes maravilhosos no deserto. Obrigado por sua demonstração de fé. Ajuda-nos, ó Pai, a seguir os passos deles. Neste momento, coloca em tuas mãos o restante da fé que ainda temos. O que quer que seja, por favor, transforma em algo proveitoso, em algo belo. Ajuda-nos a ter uma fé forte e crescente, Senhor. Por favor, transforma a nossa vida de forma que os outros possam ver que Tu és real. Nós nos consagramos nesse momento a Ti e oramos em nome do médico dos médicos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos participando, como jovens deste ano, deste projeto especial, o Amargedon. A participação dos jovens na igreja é muito importante, principalmente para poder exercer os seus talentos, os seus dons. Eu vejo como uma grande importância o jovem participar das atividades da igreja, se envolver nas coisas de Deus. Jovem precisa de jovem. E a cola, né? O que une um jovem com o outro jovem é a amizade. Então, isso tem sido de crescimento para todos. Tu trabalhar na área de Deus, demonstrar os seus talentos, os seus dons, é esplêndido. E o jovem se envolvendo nas questões da igreja, nas coisas de Deus, é só para crescimento dele, tanto espiritual como até como pessoa. Então, eu acredito que quando a gente tem amigos, se sente confortável com outros jovens, e eu falo jovens de todas as idades. O projeto Amargedon, ele é muito importante, principalmente nas igrejas que tem jovens que não leem o Apocalipse.
onde as igrejas estão sendo desafiadas a estudar, conhecer a mensagem das cartas às igrejas do Apocalipse. Eu sempre fui muito fã de Apocalipse. Apocalipse para mim é um livro esplêndido. Eu acho que o desafio foi muito bem elaborado, porque de uma forma a gente se diverte participando do desafio e ainda a gente aprende sobre a igreja. O Apocalipse, ele tem muita coisa legal. E quando a gente participa e a gente estuda, fica um mês, uma semana antes estudando para fazer aquele desafio. E o nosso objetivo é que cada vez mais os jovens se envolvam na missão, conheçam mais e mais Jesus e levem esse conhecimento para outras pessoas, para que Jesus em breve possa voltar.